Olá, meu nome é Nathan Farias e eu sou aluno do curso de Química Atribuições Tecnológicas do Instituto de Química da FRJ. Meu orientador é o professor Alvicler Magalhães. O meu projeto é intitulado de Criação de Protocolo Analítico e Base de Dados de Espectro de Ressonância Magnética Nuclear de tecidos oriundos de plantas fitoterápicas com o uso da técnica RMN-HR+. Bom, para introduzir o tema, vale lembrar que os medicamentos fitoterápicos são aqueles produzidos a partir de plantas que possuem metabólitos com algum efeito terapêutico no ser humano. As plantas possuem metabólitos primários, que são responsáveis pela sua estrutura, reprodução e transporte dissoluto, como proteínas, gorduras e lipídios, e metabólitos secundários, estruturas químicas mais complexas que atuam na proteção e comunicação da planta com o meio ambiente. Estes, por sua vez, serão responsáveis pelos efeitos terapêuticos dos medicamentos fitoterápicos. Com o avanço da tecnologia, aumento do interesse por terapias naturais e grande biodiversidade vegetal do Brasil, a procura por medicamentos fitoterápicos vem aumentando exponencialmente nos últimos anos, e o uso da fitoterapia na saúde pública vem a comprovar sua segurança e eficácia. O medicamento fitoterápico deve garantir reprodutibilidade ao consumidor, de modo a ter composição química padronizada, para promover uma dosagem adequada a quem consome. É na padronização desses medicamentos que estaremos dando enfoque aqui. De acordo com as características do ambiente que a planta se encontra, seu perfil químico pode variar. O vegetal recebe estímulos do meio ambiente que induzem a produção desses metabólitos. Dessa forma, mudando propriedades como clima, solo, irrigação, armazenamento e manejo, muda-se também a concentração de metabólitos presentes na planta, o que se demonstra como um obstáculo na padronização desses extratos. Além disso, as técnicas que buscam analisar, isolar e quantificar tais compostos demandam de um tratamento muito robusto da amostra e operam de forma lenta comparada à velocidade com que o mercado cresce, o que demonstra a necessidade de um protocolo rápido, sensível e eficaz para uma agilização desse processo. Dessa forma, esse projeto tem como objetivo mapear o perfil químico dos principais fitoterápicos comercializados, utilizando uma técnica de ressonância magnética nuclear com a utilização da sonda HR+. E, posteriormente, produzir um banco de dados onde estarão disponíveis todas as informações sobre tratamento e obtenção dos espectros da amostra, além dos espectros 1D e 2D, e da bibliografia reunida sobre cada fitoterápico. A metodologia desse processo, inicialmente, se baseará na procura pelos fitoterápicos a serem analisados, sendo eles possivelmente os mais comercializados e com mais publicações a respeito, como a soja, alcachofra, garra do diabo e ginkgo, entre outros. Ao passo disso, seguiremos em busca das informações sobre a matéria-prima, formas de padronização, matriz da planta que possui maior quantidade de compostos ativos e bibliografia produzida sobre o vegetal. Na literatura ou na bula de medicamentos feitos a partir dessas plantas, procuraremos os compostos ativos, para termos uma ideia das moléculas que assinalaremos no espectro. E, por seguinte, compararemos insumos de compostos ativos de fornecedores e cápsulas do fitoterápico de farmácias de manipulação locais. Dessa forma, poderemos identificar os picos no espectro. Então, iremos para o passo de tratar a amostra e, experimentalmente, formular a melhor forma de obter seu espectro, através de granulação, solvente, tempo de repouso, entre outros. Para começarmos a entender como isso será possível, a técnica HR+, High Resolution Imaging Angle Spinning, nos possibilita obter espectros de semissólidos, como tecido de plantas, com a qualidade semelhante a um espectro de líquido. Nossa amostra é empacotada no rotor e girada num ângulo mágico de 54,74 graus em relação ao campo magnético estável do espectrômetro. E com isso, temos a minimalização dos efeitos de acoplamento homo- e heteronuclear e anisotropia magnética, que são muito presentes em tecidos de plantas e que acabam por alargar os picos do espectro. Na primeira imagem, podemos ver a comparação entre o espectro de um cristal líquido em RMN convencional, em azul, e utilizando a sonda HR+, em vermelho. Na segunda imagem, vemos a ponta da sonda HR+, onde a amostra é inserida e sua inclinação ao ângulo mágico. Na terceira imagem, podemos ver
como a rotação influencia na nitidez do espectro. O ângulo mágico tem essa inclinação, pois as equações de energia que predizem acoplamentos dipolares homo- e heteronucleares e anisotropia magnética multiplicam o fator 3 cosseno ao quadrado de θ menos 1. E, igualando esse fator a zero, obtemos o ângulo de θ de 54,74 graus, o que acaba por minimalizar as interações dipolares. Além disso, devido à grande quantidade de moléculas de água presentes nos tecidos vegetais, utilizamos um pulso de radiofrequência que promove a supressão do sinal de água, promovendo uma melhor observação dos picos ao redor do seu sinal, que costuma ser intenso. Também fazemos uso de uma sequência de pulsos onde há um filtro de relaxação por T2, para eliminar os sinais de moléculas grandes ou com baixa velocidade rotacional, como proteínas, lipídios e gorduras, que acabam por alargar as linhas do espectro. Esse método é eficaz para medir moléculas menores e com maior mobilidade em tecidos de plantas. Na imagem, podemos ver o mesmo espectro de fitoterápico antes e depois da supressão do sinal de água e filtro de relaxação por T2. Sobre o tratamento da amostra, cerca de 10 a 18 miligramas de tecido vegetal devidamente granulado é inserido no rotor e é adicionado uma quantidade adequada de solvente deuterado, que possibilita o lock do deutério. A quantidade vem a depender do rotor utilizado, podendo ser de 12 microlitros ou 50 microlitros. É adicionado também aproximadamente 10 microlitros do padrão, que possibilitará calibrar as coordenadas do espectro. O rotor, então, é devidamente fechado e posto em repouso por alguns minutos para garantir que o solvente circule pelo tecido e chegue nas moléculas com maior mobilidade. Feito isso, iniciaremos a aquisição do nosso espectro. Como resultados obtidos até o momento, tivemos a oportunidade de analisar uma amostra de capim-limão, onde visualizamos os picos dos aldeídos citrais, moléculas de grande interesse comercial, e observamos como a técnica de HM+, foi eficaz para o assinalamento desses picos, onde há também a possibilidade de comparação da proporção entre essas duas estruturas, através da integração desses picos, demonstrando assim a reprodutibilidade dos dados gerados por essa técnica. Além disso, como é visível no espectro, a boa resolução dos picos nos permitiria assinalar novos componentes, buscando na literatura o seu deslocamento químico ou encontrando seu deslocamento químico a partir de um experimento isolado com o composto que se deve assinalar no espectro do capim-limão. Além disso, tivemos também a oportunidade de comparar o perfil químico do mesmo fitoterápico proveniente de diferentes farmácias, com o objetivo de entender como funciona a dinâmica do mapeamento dos compostos químicos presentes ali. Ao sobrepor os espectros, já fica claro algumas diferenças entre as duas espécies, o que seria devido à adição de material diferente ou apenas que não comutam dos mesmos componentes. Obtendo separadamente os compostos químicos ativos que o fitoterápico diz ter em sua bula, poderíamos, por exemplo, comparar com esses espectros e avaliar quantitativamente e qualitativamente a qualidade do medicamento. Com a expansão na região aromática desses dois espectros, a gente pode também avaliar algumas diferenças entre eles. Dessa forma, esse projeto espera adquirir resultados que possam auxiliar na cadeia de produção de medicamentos fitoterápicos, com protocolos analíticos que facilitem análises futuras de extratos vegetais, espectros uni- e bidimensionais que busquem auxiliar na identificação e entendimento do perfil químico do fitoterápico, e bases de dados contendo todo esse conteúdo adquirido, facilitando o acesso de futuros pesquisadores a essa gama de informações. Muito obrigado. Essa foi a minha apresentação. Um abraço.